lendo Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, eu falei, isso é a chave. Essa mudança de atitude que nós precisamos, que você precisa, que eu preciso. Decidir ter esse tipo de atitude faz essa mudança que eu falo tanto aqui, dessa transformação de comportamento para vivermos o bem-estar. Eu vou trazer Romanos, no capítulo 8, versículo 37, e fazer conexão com a vida de José do Egito, para que a gente possa entender. Eu espero que você saia desse vídeo com essa nova possibilidade de uma atitude que vai fazer diferença na sua vida. Eu sou Meire Cardeal e nesse canal eu falo de transformação pela fé. Transformar comportamentos, mudar hábitos através da palavra de Deus, refletida e praticada, para que a gente possa viver o bem-estar. E olha, José do Egito, não sei se você conhece essa história toda, se você já teve a oportunidade de ler, né, fazer essa leitura em Gênesis. E José ele passou por muitas dificuldades, ele foi escravizado pelos seus irmãos. Eu não vou contar a história toda de José aqui, mas eu vou deixar um card contando a história dele e a minha percepção sobre a história. Se você achar interessante, eu convido você a assistir também. Vou deixar aqui em cima. E José, ele foi aprisionado injustamente e passou um tempo na prisão. E o que eu quero trazer da atitude de José, uma pessoa que é aprisionada injustamente, depois de ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos. Então, uma série de processos, de situações que tiram o chão e desequilibram qualquer pessoa. Imagina, né? Causa desesperança, vamos assim dizer. E, no entanto, a atitude de José na prisão fez a diferença, fez a virada de chave na vida dele. Tem uma frase bem bacana, eu não sei quem é o autor dessa frase. Se alguém souber aqui, por favor, compartilhe. A atitude pode te levar a altitudes. Então, por exemplo, a atitude agora de você compartilhar esse vídeo, de você curtir, de você comentar, é uma atitude que favorece esse canal a chegar a mais e mais pessoas. De repente, uma pessoa está precisando, nesse exato momento, ouvir essa palavra, né? Ouvir essa minha forma de refletir a palavra de Deus, colocando na prática. Então, eu peço que você faça isso. Que você não só se inscreva no canal, como curta, compartilhe e comente como você vê essa história que eu estou contando. Então, a atitude de José nos remete ao que Romanos fala no capítulo 8, no versículo 37, que eu vou ler agora para vocês, para a gente continuar com a prática disso. Como é que a gente muda de atitude? Que atitude é essa que nós precisamos ter para viver esse bem-estar? Então, Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, ele fala assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Em todas as coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Olha só, a atitude de ser vencedor é uma decisão. Eu convido você agora a tomar essa decisão. Diga, escreva aqui embaixo nos comentários: eu sou vencedor, eu sou vencedora, por aquele que me amou. Em primeiro lugar, pense que é uma honra, é uma honraria. É você honrar a vida, a vinda de Cristo, que nos amou, a Deus que nos ama e deu o seu Filho para nos colocar no caminho, nos mostrar o caminho da verdade e da vida. Para nos possibilitar chegar à consciência de que somos filhos e nos comportarmos como filhos. Então, a atitude é uma atitude de ser vencedor. E como você coloca isso no seu dia a dia? Olha, José do Egito. Como eu falei aqui, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E depois de um tempo trabalhando lá no palácio, ele foi injustamente caluniado. Eu volto a dizer, eu não vou contar a história agora, vou deixar um card aqui contando a história. Foi injustamente caluniado e foi aprisionado injustamente. O que me faz chegar para vocês aqui e falar sobre a atitude de José, que eu considero uma atitude de um vencedor? Atitude
de alguém que estava honrando a Deus, o seu Criador, que o amou, que ama todos nós, o Pai amantíssimo. José, ainda que aprisionado injustamente, ele não se esquivou de ajudar. E quando ele teve a oportunidade, porque isso é o que nos conta, mas provavelmente ele fez outras e mais coisas, eu acredito nisso, positivas, coisas de vencedor, coisas de vencedores, atitudes de vencedores. Quando ele teve a oportunidade de auxiliar, ele o fez. Mas perceba o que eu vou contar agora. Não foi qualquer auxílio. Então, quando eu digo, vamos a partir de agora, vamos ter uma atitude de vencedor, estou convocando você, junto comigo, a ter essa atitude de vencedor, de vencedora. Não é qualquer atitude. E não é de qualquer jeito. Eu vou lhe falar o primeiro passo já, antes de continuar a história de José. A primeira coisa é você decidir que Deus está no comando. A gente não ouve falar muito, Deus está no comando, mas não fale isso da boca para fora. Sinta isso e se comporte como Deus estando no comando. Não é você que está comandando e muito menos o mundo. Então não fique à mercê das coisas do mundo, desse mundo que você e eu ajudamos e continuamos a construir. Não. Seja comandado por Deus, então entregue-se a Ele, desde que Ele controle, desde que Jesus Cristo controle e você faz isso, chegando cada vez mais próximo da palavra, procurando entender e colocar em prática. Por que eu penso que José, sim, teve uma atitude de vencedor? Porque além de ajudar, como eu falei, olha a qualidade da ajuda. Quando ele teve contato com o copeiro, com o padeiro do rei que estavam aprisionados por coisas que fizeram, eles dois chegaram desesperados e falando aleatoriamente, contaram sonhos. Poxa, tive tal sonho, sonhos recorrentes. Quem poderia me ajudar? E José calmamente se dispôs a ajudá-los, colocando a intercessão de Deus naquela interpretação. Só o vencedor estaria naquela posição de alguém que fora injustamente caluniado, injustamente preso, injustamente vendido como escravo pela sua própria família, estaria naquela luz de ajudar e ungido e em contato com Deus. Então não é qualquer vencedor, é aquele vencedor que sim, se coloca sob o comando e sob o controle do Senhor. Porque como eu já gravei um vídeo aqui, todos nós somos ungidos a partir do momento que estamos crendo. Eu vou deixar o card aqui para você acompanhar o meu raciocínio. Não é só ser ungido, é ir além. Então José, ele teve a atitude de vencedor. E nesse momento em que ele se coloca à disposição de ajudar se conectando com Deus para trazer a resposta para aquelas duas pessoas. Ele estava ali com a atitude de vencedor, de alguém que estava honrando, uma atitude de alguém que estava mais que vencedor por aquele que nos amou. Então não perca isso de vista. Acorde todos os dias pela manhã e sinta-se vencedor por aquele que te ama. Sorria, decida ser o vitorioso daquele dia acima de qualquer coisa nesta terra. Não deixe o mundo te controlar. Controle o mundo através da unção e do movimento que Deus te dá. E você precisa estar conectado com isso. Então, decida, através dessa postura, dessa atitude de vencedor, a ter pensamentos positivos. Os pensamentos positivos vão se refletir no seu comportamento e, obviamente, nessa vida de bem-estar que você deseja. Já decidi ser vencedor, honrando o amor de Deus, já é um pensamento positivo. Você já está entrando, como a gente fala, nessa vibe, né? Nessa vibe, criatura, de vencedor.
Tenha atitudes positivas. Quantas pessoas estão precisando ouvir isso? Quantas pessoas estão precisando ser ensinadas sobre os pensamentos e os comportamentos? Que se você muda o pensamento, você muda o comportamento. Se você acredita que você é vencedor, você vai construir isso. Então compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva nesse canal. Vamos fazer a diferença na nossa vida e na vida do próximo, compartilhando bons assuntos, assuntos que edificam. Então, essa atitude que lhe leva à altitude foi isso que aconteceu com José. E ele ainda foi esperançoso e paciente e resiliente. Porque depois de ter ajudado essas duas pessoas e ter pedido que intercedessem por ele, que falassem dele, ele foi esquecido por mais um tempo, por 2 anos, mas ele foi lembrado um dia. E ele, ao ser lembrado, ele se libertou, foi libertado daquele lugar e continuou nessa unção, nesse contato com Deus, revelando os sonhos ao rei e tornando-se, então, comandante daquele lugar. Olha só, uma atitude de vencedor. Uma atitude que elevou a uma altitude. Então é muito bom a gente pensar sobre isso. É muito bom que a gente faça esse recorte, faça essa reflexão e coloque em pequenos passos na vida da gente. Ao acordar, a terceira coisa, eu gosto de colocar primeiro, segundo, terceiro, a terceira coisa é acordar pela manhã, acorde pela manhã. Aí agradeça e diga que eu sou um vencedor, honrando a Deus. Honrando. Eu sou um vencedor. Faça essa conexão, nem que seja por 1 minuto. Nem que seja por 2 minutos ao tomar banho, enquanto está correndo para a sua lida. Faça essa conexão. Eu sou um vencedor, honrando o amor do Pai. Eu tomo a decisão de ter pensamentos positivos. E os pensamentos negativos, destrutivos, que ele colocam para baixo, eles virão. Essa é a notícia que eu tenho para te dar. Criatura de Deus. Você pode não gostar, mas eles virão. E o que é que eu faço nele? Pois é, na hora que vira um pensamento ruim, negativo, uma preocupação que lhe desestruture, fale, eu sou vencedor, eu sou vencedora. Cante. Cante uma música edificante, cante um louvor. Converse com alguém que lhe coloque para cima. Sorria ainda que seja difícil. Sabe aquela coisa? Antes de escolher a melhor roupa pela manhã, escolha o seu melhor sorriso. Essas são atitudes de vencedores. Tem uma outra passagem bíblica que eu quero trazer para vocês, que é Salmos, o 5º Salmo, no versículo 3, que ele fala: pela manhã Deus ouvirá essa minha oração e meu pedido e a minha voz, Senhor. Eu, pela manhã, vou me apresentar ao Senhor e vou vigiar. Então, olha só. Eu vou me apresentar ao Senhor e vigiarei a mim, os meus pensamentos. Então, ao ler a Bíblia, ao ler a palavra de Deus, vamos refletir, colocar na nossa prática esse convite que eu faço para você agora. Passe a ter uma atitude de vencedor, Pela manhã, falando com Deus e diga: Deus, me ouça, me oriente e eu vou vigiar os meus pensamentos. Eu sou vencedor, eu sou vencedora. Escolha o seu melhor sorriso e conclua o seu dia com honra ao amor de Deus. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Mais uma vez, eu peço que curta, compartilhe, divulgue esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ter acesso e a gente possa crescer esse canal. E eu agradeço que você chegou até aqui.